Muito bem, meus queridos, chegamos à nossa aula 17.1. Professor, vamos falar o que na aula 17.1? Criação de coelho. Coelho, professor? Meus queridinhos. Pode parecer assim para alguns estranho, mas a atividade da cunicultura é a atividade de quem cria coelho. Quem cria coelho é o cunicultor. É ele que cria os coelhos. Coelho também é criado para vários sintas, né? Vários produtos. A pele ele é utilizado, a carne é utilizada. É uma delícia, pessoal. Parece estranho, como a gente estava falando da aula de jacaré, aula de rã, criação de rã, produção de jacaré, criação de rã, criação de avestruz. Então temos mais essa atividade dentro da pecuária. Dá uma olhadinha lá na tela, meus queridos. Olha aí, ó. Aula 17.1. Manejo e criação de coelhos. Aí nós vamos ver aí, ó, algumas características, né? Como assim características, professor? Nós vamos dar uma olhadinha sobre raças e aptidões. Quais são as raças mais utilizadas para a prática da criação de coelho? Manejo alimentar, manejo sanitário, que o manejo sanitário trata não só de limpeza, mas também da profilaxia para evitar o quê? Doenças que está aqui embaixo, ó. Também vamos falar sobre reprodução e produção, tá? E o mercado. Aí, para esta aula, nós temos a habilidade, igual a solene, gente, estabelecer critérios para o manejo e criação de coelhos e conhecer o mercado de derivados provenientes da criação de coelhos. Então, vamos lá, pessoal. Manejo e criação de coelhos. Aqui, né, a atividade que a gente fala que é a cunicultura, a atividade de criar coelhos. Apresentando aí para vocês algumas raças, mas essas aqui que eu coloquei, só para falar que eu não disse, né? São raças mais para pets. Até isso também, tá, galerinha? Para fornecer para pets, para casa, né? Não para produção. Para a produção de carne, mas tanto para pets como para pelo, esses, tá bom? Então vamos lá? Olha aí, a cunicultura é a criação de coelhos para o aproveitamento da carne e dos seus produtos. O conceito vem do vocábulo latino cuniculus, que vem de coelho, e de cultura, que se pode associar ao cultivo de algo. Aqui, na verdade, vem de criação, tá? Características gerais dos coelhos. Orelhas compridas, que podem medir até 7 centímetros, cauda curta. Patas da frente são bem mais curtas do que de trás. Isso favorece também a sua locomoção dentro do processo evolutivo do predadorismo, né? Dessa forma, eles conseguem se defender e fugir. Dentes incisivos que crescem sem parar. Por isso que o coelho, nós vamos ver que nas instalações, devemos ter instalações apropriadas para esse tipo de animal, porque ele rói tudo. Ele tem uma força muito grande nos incisivos. Isso faz com que o material utilizado tenha que ser de boa qualidade. Na grande maioria é utilizada telas e madeiras, só que nós vamos ver direitinho como é que são essas madeiras. Então vamos lá, ver as aptidões. Aqui, raça, pessoal, eu vou tratar de aptidões. Não vamos falar ainda muito sobre melhoramento dessas raças, tá? Mas as aptidões. Tem o Nova Zelândia, que é esse coelhinho branco, que eu acho que é o mais, como é que eu posso dizer? Convencional, né? Todo mundo já viu em algum lugar, em alguma casa agropecuária, né? Qual é a aptidão dele, professor? Pele e carne, tá? A pelagem do Nova Zelândia é uma pelagem branca, também tem o Nova Zelândia avermelhado, que parece um marrom, tá? E um preto. Só que aqui no estado ainda não temos essa variante do Nova Zelândia. O comprimento do pelo é de 2,5 a 3 centímetros. Isso é muito importante porque as pessoas que fazem casacos
bolsas, ou como é que chama aquele negócio que a gente só bota aqui em cima, que a mulher usa? Cachecol? Aqui pro tio. É cachecol, meu anjinho? Cachecol. Obrigado. Esqueci, cachecol. Ou então até boina, o gorro, né? De colocar na cabeça. Então, quanto mais espesso o pelo do coelho, aí tem esse viés para cultivar o coelho, criar o coelho para a produção de pele. Tá bom? Lá na tela, meus queridos. Nós vamos ver que tem muito problema, né? Para poder não dar, principalmente na sanidade animal, para não dar ferida na pele, ou fungo, bactéria, ou então briga, porque aí você vai depreciando o produto. Como também ele tem aptidão para carne, né? Aí, ó, em adulto ele pode chegar a uns 5 quilos, tá, gente? Mas tá aí, ó, o peso adulto é 4,50 kg, e a fêmea também. Mas aí os dois podem atingir até 5 quilos, porque na verdade o reprodutor, ele chega a 5 quilos. Aí quem fica entre 4,5 kg? Os descendentes. Aí o reprodutor que eu falo é macho e fêmea, matriz, macho e fêmea. Tem essa variação aí, mas os machos e as fêmeas reprodutores, eles podem chegar a esse peso porque a gente vai mostrar lá no processo de reprodução. Califórnia. Olha o Califórnia, tem a pelagem Himalaia, branco e preto nas extremidades. O Califórnia, acho que o professor de biologia já falou para vocês esse processo, porque é pretinho, né, nas extremidades para aquecer aí. Origem também dos Estados Unidos, a aptidão dele é carne e pele, e adultos, né, podem chegar também, esses aqui até 4 quilos, e a fêmea 4,5 kg aí, tá bom, galera? Mas na grande maioria, todos os dois, 4 quilos. Não tem a capacidade de chegar até 5 quilos igual a Nova Zelândia. Chinchila, esse sim. Aqui, pessoal, tá aí aptidão, carne e pele. Mas o chinchila, ele é bem mais utilizado para pele. Claro que você vai criar um animal desse, aqui pro tio, você vai criar o chinchila para pele. Abate, não se fala mata, Jefferson. Desculpa. Não se fala mata. Hoje eu não sei, hoje eu não estou estranho. Não se fala mata, fala abate. Você não vai criar um animal desse só por causa da pele. Aí você vai tirar a pele e a carne. Você também aproveita a carne. Então, tem muitos produtores específicos da cunicultura que têm utilizado problemas de nutrição tem utilizado métodos de nutrição animal específico para o chinchila, para ele ganhar um peso a mais. Para poder, aí vem também aproveita a carne, mas o chinchila é mais direcionado para a pele, tá? A gente vai ver, quando a gente for falar de produção de pele e processo de curtir essa pele, tá? A espessura é bem maior do chinchila, a quantidade de pelos, a gente vai ver que é igual lençol. Não tem o lençol, meu anjo? Quando a mulherada vai comprar lençol, aí fala, são tantas linhas, quanto mais linhas, mais sedoso, mais maleável, não sei, melhor é. Então, quanto mais pelos, mais espesso, né? Também, está nesse ramo, então. Apesar de ele ser tanto para corte como para pelo, ele é mais direcionado para a produção de pelagem. Tá? Lá na tela. Aqui, ó, manejo alimentar. A alimentação é um processo natural dos animais e envolve a busca, a escolha e o consumo de um ou vários alimentos. Enquanto a nutrição é resultado do processo de absorção e utilização dos nutrientes a nível celular daqueles alimentos. Já os nossos coelhinhos, né, até os 14 dias de vida aí, segunda semana, ou até os 3 semanas, 2 semanas e meia, vamos falar assim, os coelhos se alimentam exclusivamente do leite materno. Então,
Só lembrando, estamos dando uma aula geral, depois a gente vai entrar em especificidade de cada raça dentro da cunicultura. Então, levando em consideração que quando eles estão se alimentando somente do leite materno, a nutrição é da mãe. Então, você pode fazer de duas formas. Ou se utiliza de ração específica para quem está... É igual mulher lactante, tem uma ração para lactação, que isso vai auxiliar, mas muitos produtores já têm observado que a utilização de vegetais na nutrição da fêmea, após parto, melhora o processo de ganho de peso e desenvolvimento dos descendentes. Tá? Então, claro que a alimentação, restos de vegetais, e também tem alguns pastos, tá, pessoal, que é utilizado para alimentar esses animais. Melhora o leite e melhora também o desenvolvimento dos filhotes. Muitos ainda utilizam a ração, mas já está se testando, provando que uma alimentação com utilização de determinados vegetais para as fêmeas em lactação tem um ganho de peso e desenvolvimento dos filhotes. A partir dos 21 dias, aí sim vem os filhotes. A partir dos 21 dias, temos que preparar para ocorrer o quê, professor? O desmame. Que aí sim eles começam a utilizar, a se adaptar ao processo de ingerir água pelo sniffer, tá? Nós vamos mostrar lá o processo de alcance, que é muito semelhante ao de frango, tá bom? Para que eles consigam alcançar. Nós vamos mostrar isso aí e também introduzir a ração na alimentação diária deles. Só que isso aí, pessoal, está aí na imagem. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, um fenômeno que ocorre muito, que é a secotrofia. Secotrofia. O que é isso, professor? É quando o animal come a própria bosta. Isso acontece muito com o Shih Tzu, né? Shih Tzu tem isso. Mas sabe o que é, galerinha? Aqui, olha para o tio. Muitas vezes, a ração utilizada durante o desmame para filhote, ela tem na sua composição soro. Ela tem na sua composição produtos oriundos do leite. E isso faz com que os animais... duas coisas. Ou devido à ração, quando se utiliza no processo de desmame, para poder trocar a alimentação desses filhotes, como eles só se alimentam de ração, então fica uma palatabilidade para eles por causa do leite. Ou quando você está fazendo manejo, já no setor de engorda, e observa que aqueles animais lá da engorda, adultos, estão comendo a própria fezes, isso é uma sinalização de algum agente estressor. Um agente estressor, ele está estressado. Você tem que fazer o levantamento do que está acontecendo. Mas já falo, é natural de determinadas espécies ter essas atividades, em outras não. Principalmente animais que mesmo na natureza têm esse hábito, mas quando estão em sistema de criação, isso deve ser levado em consideração alguns agentes estressores, tá bom? Lá na tela, meus queridos. Sim, claro. Aqui, temos que ter muita atenção. Do que, professor? Por causa durante o processo de troca da ração, tem que tomar muito cuidado em evitar o acúmulo de resíduos da ração no coxo. Esses resíduos da ração no coxo, dependendo do clima e da temperatura, o estado de Rondônia ele é muito grande, né? Quem mora em Porto Velho tem um determinado... Como é que chama? Eu não quero falar calor e nem frio, tem um determinado... Não é clima. A intempérie. As intempéries são totalmente diferentes, né?
E aí, então, tem que tomar cuidado, por exemplo, no coxo não pode ter incidência de sol. Nós vamos falar de instalações, vamos ter uma aula só para instalações. Então, tem que evitar incidência luminosa, tem em cima do coxo da ração que fica dentro da instalação, água, umidade, que não faça com que aquela ração possa entrar em processo de quê, professor? De fermentação. Isso é muito importante. Então, toda vez que é realizado o manejo, o trato cultural, o manejo de alimentação, tem todo um processo de limpeza que deve ser realizado no início da manhã, final da manhã, no início da tarde, final da tarde. Nós vamos ver que a maioria das criações, pessoal, é utilizado isso. Início da manhã, você tem uma determinada prática de limpeza e alimentação desse animal, e também das instalações, início da tarde, final da tarde também, tá? Então, as exigências, né, nutricionais, tanto no processo de desmame quanto no processo de engorda desse animal, se faz necessário que você acompanhe a fase de desenvolvimento de acordo, quer dizer, desculpa, utiliza-se ração de acordo com a fase de desenvolvimento daquele lote. Então, pessoal, para nós aqui para o tio, para nós que estamos aqui, ora, nos familiarizando com o processo de criação dos coelhos, faz muito lembrar, professor, parece um sistema intensivo ou extensivo. É assim, galerinha, nós vamos ver na instalação que criação de coelho não tem essa setorização, não. Tem um local, a instalação que é só dos reprodutores, aí um local à parte que é só para desmame e outra parte que é só para engorda. E a engorda é um local fechado. Além de ser fechado, você faz os dois sistemas, ração e suplementação com vegetal, que nós vamos ver, tá bom? Não é igual uma suinocultura, que a instalação ela é subdividida em setores, mas é tudo conectado. Na cunicultura é tudo separadinho, tá bom? Isso também para evitar doenças. Porque nós vamos ver depois que as instalações da cunicultura, o hábito desse animal, a urina, as fezes, o processo de contágio não, desculpa, proliferação de doenças, quando tem um animal acometido com alguma doença, a proliferação é muito grande, porque é um tipo de criação que eles têm muito contato entre... Contato que eu falo são grupos familiares, né? Tem o macho, fêmeas e a prole. Prole é dose. E a prole. São muitos. Em média, pessoal, uma boa reprodutora, claro que você vai manter aí de 7 a 9 filhotes. E aí, quando tem um desequilíbrio, você faz o manejo para redistribuição desses filhotes, tá bom? Claro que alguém fala assim, ei professor, mas a minha aqui dá 12. Você tem que ver que quando você está fazendo criação de coelho para a produção de carne e pele, não criação doméstica, então você tem uma queda no desenvolvimento desses filhotes de forma uniforme. Então, na criação, o que é indicado ali, ó, de 8, 9, no máximo 10, estourando 10, mas até 9 é um número, como é que eu posso falar? É um número razoável. O meu querido idolatrado salve, Little Wolf deu uma ajudinha agora, tá bom? Dá uma olhadinha lá na tela. Vamos, Jefferson. Já no sistema de engorda... Gente, essa foto aí é só ilustrativa. Isso aí é um coelhinho para pet, né? Não para criação. Mas já no sistema de engorda, deve-se receber ração à vontade. Professor, calma aí. Na instalação, depois a gente vai falar da instalação. No sistema de engorda, se eu quiser fazer somente com alimentação verde,
só com a suplementação, o capim, restos de vegetais, resto não, professor, o que sobrou da minha horta, eu estou coletando, estou vendendo e sobrou material da horta lá. Pessoal, na engorda, assim, você pode fazer igual na lavagem do suíno, você dá ração e também dá lavagem como uma suplementação, mas não se deve utilizar somente vegetal para a engorda. Tem um objetivo a utilização de restos de vegetais, vamos falar assim, principalmente para as fêmeas, que melhora o desempenho e desenvolvimento uniforme dos filhotes, tá? Para poder formar um lote. O que é um lote, professor? É quando você tem, vamos supor, eu tenho 5 fêmeas, cada fêmea tem 10 filhotes, e eu junto todos esses filhotes de mães diferentes para formar um lote. Então, eu tenho quanto aí? Tenho 50 indivíduos, é um lote de mães diferentes. E eles têm que se desenvolverem uniformemente, independente de serem machos e fêmeas. Meus queridos aqui pro tio, ainda tem essa, tá? Nós, quando estivermos falando do sistema, para ver que a diferença você não pode deixar o coelho é assim, ó, triscou, já aparece 10 filhotes perto. Então, na hora do sistema de engorda, tem a separação de macho e fêmea. Não fica junto. Tá bom? E não só para evitar, porque eles estão lá para engordar, eles estão lá para poder criar carne, atingir o peso de 4,5 kg, não é isso? E manter a pelagem saudável. Não é só para criar, não vai criar. E não pode ter briga. Quando as fêmeas estão começando a entrar no cio, aí pode ter briga. Então tem essa separação, tá bom? Nós vamos ver isso à parte. Volta lá para a tela, que eu me lembrei agora de falar sobre isso. Mas aqui, ó, então o que se tem na engorda, o que é indicado é ração apropriada para engorda. Tá? Isso vai favorecer que ele fique em menor tempo e ganhe o peso em menor tempo, e assim, dessa forma você consegue fazer a rotatividade. Como é que eu falei? Rotatividade, quando eu tenho 5 fêmeas, cada fêmea tem 10 filhotes, eu junto esses filhotes, são um lote. Fazer a rotatividade do lote. Tá bom? Ok. Tá. Volta. Isso. Falei que os machos e as fêmeas no processo de engorda não ficam juntos, né? Para evitar. Claro que a gente vai falar na reprodução, sobre manutenção do plantel. Então, ali, ó, como nós temos as atividades de alimentação e nutrição desse animal, vamos ver aí sobre manejo alimentar. Para obter bons resultados de desempenho dos animais, é fundamental realizar um bom manejo sanitário, evitando o aparecimento de doenças e combatendo-as de forma eficaz quando surgirem antes, né, de ocasionar prejuízos. Isso a gente fala de procedimentos procedimentos sanitários, eu estou falando de prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de atividade o quê? Profilaxia! Fala, meu anjo, que eu sei que tu só não mexe esses dedinhos, não. Tem uma língua nessa boquinha, tem dente, tem tudo. Profilaxia, isso mesmo. Já que o meu querido Little Wolf está tão silêncio, não fala mais aqui na minha cabeça, ele não fala. Ok, profilaxia. O melhor manejo sanitário que tem é a profilaxia. Claro que dentro do manejo sanitário tem as vacinações, as vermifugações, que nós vamos ver, que tem que seguir um determinado padrão. Tem datas para isso, mas também a limpeza, os exames e você observar o animal durante o processo para ver se tem algo estranho que já possa fazer uma interferência. Isso também faz parte do procedimento de profilaxia. Então, algumas recomendações. Vamos ler? Vamos!
As valas devem ser drenadas, as valas já o tio vai mostrar, tá? De forma eficiente, quer dizer, elas têm que ser funcionais. Que valas, professor? Para poder escoar a urina do animal. Gente, quando a gente falar de instalação, vocês vão ver, é coelho. No verão faz a remoção das fezes, quando o cheiro para evitar o acúmulo de amônia, que fica muito acentuado. Observar corretamente a densidade de animais por gaiola, comedouro e bebedouro. Como assim por gaiola, professor? É que muitos chamam de gaiola os galpões, eles ficam em galpões. Então, tem que tomar cuidado da distribuição de comedouros e bebedouros em relação à quantidade de animais, para não ocasionar competição entre eles. E também fazer com que ocorra assim, a hierarquia, né, entre os animais. Separar animais por faixa etária, reprodução, recria e engorda. Como assim, professor? Você tem um lote, você só vai colocar os animais de forma uniforme dentro do galpão. Então, quando você tem, como eu falei, você tem 5 fêmeas, 5 matrizes, cada uma dá 10 filhotinhos, vamos supor, fica mais fácil aqui para mim raciocinar. Então, você tem o quê? 50 animais. Então, você vai distribuir esses 50 animais pelo sexo, quem vai para procedimento de... Claro, isso é depois do desmame, né? Para cria, recria, engorda e reprodução. Aí, dentro do seu lote, você vai observar se no lote tem algum animal com características próximas ou iguais à das matrizes do pai e da mãe. Ficar sempre atento, né, aos níveis nutricionais adequados, evitando mudança brusca na alimentação. Como assim, professor? Olha só, não é igual criar porco ou criar o gado, que o gado você está fornecendo ração, daqui a pouco você vai com a silagem. O porco você está dando ração, depois você vai introduzir a lavagem. Não pode. No coelho, ele é um pouco mais sensível. Por isso que eu falei, se você iniciou com ração, não pode ficar fazendo essa suplementação muito com material, com restos de vegetais. Essa mudança. Pode-se fazer, mas não pode ser tão brusco, tem que ser aos poucos, tá? Já nas fêmeas, no caso das fêmeas matrizes, as que você bota para reprodução, elas sim, elas já conseguem ter esse hábito de comer a ração e na hora do parto, na hora que ela começou a amamentar, ela mesma, da natureza do animal, já buscar uma alimentação foliar para enriquecer o leite. Executar e desinfectar a granja, né, o perímetro, tá, da granja, ou também, como falo, dos galpões. Peneirar toda a ração fornecida aos animais, bem como evitar que ocorra sobras dessas rações. Tá? Isso por quê, professor? Porque devemos evitar que ocorra o processo de fermentação se sobrar nos comedouros. Utilizar os ninhos adequados para as acomodações das instalações, nós vamos ver, e também relacionar essas condições com as regiões dependendo do clima e os processos de limpeza e desinfecção, quando tem que ser feito de acordo também com a fase de desenvolvimento desse animal. Já falei, está repetido. Combater insetos na granja, não só insetos, mas na verdade, a gente vai mostrar para vocês como é que é a granja, mas na verdade esses insetos são outros roedores, como ratos, né? Controlar a umidade e temperatura e o processo de ventilação para evitar problemas respiratórios. Isso é todo o manejo que deve ser feito dentro do processo de granja de cria, recria e reprodução. Manejo de produção. Manejo de produção é a forma com a qual a gente verifica as qualidades do animal para serem selecionados
para se transformar nos reprodutores, tanto macho como fêmea. Tá? E tem umas características que eles têm que nos apresentar. Exemplo, o processo de cruza, né? O processo de aceitação da fêmea, ela já pode ocorrer a partir dos 120 dias de vida. Então, quando ela tem 120 dias de vida, vamos supor, ela já está apta a realizar o acasalamento. E não pode ser, o ambiente tem que ser um ambiente não muito movimentado, pois barulhos, né, perturbam o processo de acasalamento desses animais. Também envolve peso. Uma boa fêmea, até os 25 dias, até os 25 dias de vida, ela deve alcançar aproximadamente aí, 80% do seu peso corporal de adulto. Então, pelo menos, ela tem que chegar aí, a uns 3,6 ou a 4 quilos. Lembra que eu te falou, dependendo de algumas raças, gente? Vamos lá. Tem a raça que ela chega de 4 quilos a 4,5 quilos. A Nova Zelândia de 4,5 quilos a 5. Então, 4,5 quilos ou a 5 até os 120 dias. Aí você tem que correlacionar com a raça que você está utilizando aí na sua granja, tá? A monta, né? Cruzamento de coelho é uma monta rápida. Então, por exemplo, aqui a gente já sabe, né? Os coelhos, o cruzamento dele é muito rápido. O macho, logo que identificou a fêmea no cio, é rápido, ele cai, ele emite um som. O que chama atenção? Por isso que uma das coisas que dentro da instalação são separados. O produtor tem que saber, ter certeza se a fêmea foi coberta ou o macho não cobriu essa fêmea. Porque logo após o macho cobrir a fêmea, você deixa ela 24 horas com o macho, ou então só 12 horas. E tem que separar, porque briga. Briga. Entre tapas e beijos, amor serestento, amando antigo. Então não pode. E claro, lembrando que tem outros, né, animais. Então por isso que quando ocorre o intercurso sexual aí depois separa-se, eles ficam isolados. Tá bom? Tá bom, professor. Aconselho-se que a cobertura de várias coelhas ao mesmo dia para a obtenção de maior lote. Gente, aqui é uma coisa crítica. Por quê? Porque não se tem como fazer inseminação artificial. Agora, o que você pode fazer? Você consegue fazer a sincronização do cio. Lá na aula específica, a gente vai falar sobre isso. Mas, professor, o que é sincronizar o cio? É fazer com que todas as fêmeas, mas pelo menos a maioria, no máximo aí 5 a 6, todas entrem no cio juntas, ou na mesma semana. E aí, para isso, meus queridos, você tem que ter no mínimo 3 machos, para ele poder cobrir. Para poder cobrir. Tá? Tá bom. Dessa forma, você vai ter um lote homogêneo. Período de gestação, galerinha, período de gestação vai depender aí, de quê? Da raça, tá? Mas, em média, o período de gestação fica aí, de 28 a 30 dias, com média de 31 dias, tá? É rápido. Mano, isso é rápido demais. Eu me lembro da época que eu matava coelho. Tem 3 técnicas para matar coelho. Eu saio... Abater. Olha, ele aprendeu. Galera, o Lubex, olha... O Little Wolf me corrigindo. Matar não, abater. Olha. Gente, aqui pro tio. Chega, eu me arrepiei todinho, Dá pra aproximar a câmera? Não tenho nem sonoplastia. Olha, tô todo arrepiadinho. Diz que ele falou assim pra mim. Matar não, abater. Não é fofo? É tão bom quando a gente vê que o pessoal tá prestando atenção na aula mesmo. Vamos lá, Jefferson. Volta que o time over time. Meu Deus, olha. É sério, vento, mas não é o vento não. Olha. Misericórdia. Vamos lá. Pessoal, aqui tem... aqui tem uma tabela,
tá? Que retrata algumas doenças, né? E pontos que devemos levar em consideração. Uma delas, sarna na cabeça e patas, sarna nas orelhas e mal das patas. Isso aqui, pessoal, dentro, né, da sanidade que a gente devemos levar em consideração, olha aí, ó, costas e quedas de pelo no nariz, lábios, extremidades das patas pruridos. Parece pruridos aí, pessoal, é quando começa uma casquinha e começa a minar uma água, tipo uma puizinha, fica um pus, tá? Isso tem que fazer, quando você vai fazer lá a alimentação, quando você vai fazer o tratamento você vai limpar o lote, seja em qual setor, você observou que está tendo um prurido, parece que está minando alguma coisinha da pele do animal, está com os lábios, as extremidades estão caindo, parecendo caspa. Sarna da cabeça e patas, pode acontecer na pata também. Tem que fazer o isolamento desse animal. Se você depois a gente vai falar direitinho sobre formas de tratamento, tá? Específico, formas de tratamento. Mas tem que isolar e retirar esse animal. Isso quando está no início. Quando está muito afetado, viabilidade econômica. Na grande maioria, vai para o abate, tá? O descarte, a gente fala descarte agora, porque é quando você está descartando um material. Não pode se consumir nem a carne desse animal, tá, gente? Sarna nas orelhas, é mais frequente. Tem também a observação de minar aquela aguinha, aquele prurido, né? Tanto nas costas, na cabeça, como no entorno da orelha, tá? O controle realizado, por isso, se dá muito pela manipulação do animal e tomar muito cuidado, porque como você tem uma grande quantidade de animais em determinados lotes, o processo de proliferação é rápido. E o coelho tem uma atividade de sempre estar um cheirando o outro, um mexendo no outro. Então você tem que ter uma atenção maior a respeito dos processos de... como é que é? De evitar a doença, o contágio, né? Não, o nome... Profilaxia. Mal das patas. Acesso baixo às patas, depois feridas com pruridos. O coelho, ele tem... Galerinha, o coelho, na grande maioria, ele tá apoiado nas patas traseiras do que na dianteira. Quando você vê muito eles com as duas patinhas no chão e com dificuldade de andar, aí é o mal das patas. Claro, nós vamos falar especificamente de cada doença, a forma de tratamento, tá? Com indicações de veterinários, mas isso é quando está no estágio inicial, ok? Lá na tela, meus queridos. E chegando aqui no finalzinho da nossa aula, falar sobre o mercado, como ocorre o processo da sinalização do mercado. Olha aí, a carne do coelho é altamente nutritiva e saborosa, isso é verdade porque eu já comi. Apresenta elevado teor de proteína e alta digestibilidade e os ácidos poliinsaturados de baixo nível. Gente, é uma carne excelente, saborosa e assim, não é igual carne pesada de gado, mas é gostoso. De porco, mas é gostoso. Mas não é igual de peixe, que você come daqui 30, 40 minutos está com fome. Eu sou uma pessoa que se eu comer peixe, daqui a 30, 40 minutos estou com fome. E é uma carne leve, não é pesada o do coelho, tá? Muito indicada para crianças, para idosos, tá bom, gente? E pessoas que têm problema de obesidade, né? Pessoas que têm dificuldade em recuperar e melhorar o processo do peso corpóreo. Então, é uma carne magra, mas é uma carne suculenta ao mesmo tempo. E aqui são a composição da carne do coelho, tá? Os nutrientes. Em resumo, na grande maioria, tem aí 130 calorias, 137 calorias. Meus queridos, aqui pro tio, finalizando essa aula geral, quando nós retornarmos, depois, né, das nossas atividades e correções, em outra aula, a gente entra com os processos mais específicos das criações, tá bom? Tchau, tchau.